Agora uma pergunta que vai levar a um cunho crítico. A gente percebe o ensino da gramática hoje como uma coisa extremamente mecanizada, principalmente quando se trata de professores e de escolas de nível médio. Eu vejo, por exemplo, principalmente em cursinho, cursinhos voltados para concursos públicos, eu vejo o ensino de gramática voltado como um fim. Eu preciso decorar aquilo tudo ali para poder fazer uma prova. Ou, eu preciso decorar, sempre é essa palavra que é colocada em xeque, que é colocada em voga, eu preciso decorar aquele livro gigante ali para eu poder aprender português. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: você tem que observar a gramática como uma ferramenta, não como um fim. Porque quando você observa a ciência da gramática como uma ferramenta, você aplica as ferramentas gramaticais em qualquer tipologia textual, seja no momento da leitura, seja no momento da escrita, e assim a sua capacidade de percepção e argumentação evolui. É o que eu, por exemplo, como professor de língua portuguesa, percebo. Pergunta que eu faço para você, professor, nesse momento baseado nisso: por que eu vejo praticamente todos os outros professores seguindo no caminho contrário disso? Então, vamos lá. Eu não sei se eu consigo uma resposta boa para a tua pergunta, porque isso implicaria um conhecimento de uma série de outras questões. Pode ser que ele tenha tido uma formação não muito legal, ou pode ser que isso seja uma opção por um caminho, porque é mais fácil assim, né? É mais fácil ensinar gramática expositiva, ficar expondo as regras gramaticais e criar uma aplicabilidade a ela. E sem criar uma reflexão, né? Porque, por exemplo, pensa bem, a gente diz assim, você está falando de cursinho, aí a gente pensa logo no macetinho para identificar uma estrutura sintática, né? Então, fala assim, vou te dar um macetinho aqui para você identificar uma estrutura sintática, tá? Então, vamos lá. O macetinho é o seguinte: toda vez que você tiver uma oração subordinada e você puder substituir a oração que começa no que, né? Por isto, pela palavra isto, então você tem uma oração substantiva. Esse é o macetinho, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem alguma coisa como: eu disse que ela não vem. Então, eu disse isto. Então, a oração que ela não vem é uma oração substantiva que eu posso substituir pela palavra isto. Olha, não tem esse procedimento, o procedimento da substituição não é uma coisa ruim. Isso é uma estratégia sintática que o sintaticista usa. Eu quero saber se uma coisa é de uma tal natureza e tento substituir por outra. Tá bom. Só que esse macetinho não funciona sempre. Sabe por quê? Pensa o seguinte: pensa numa estrutura como essa daqui, ó. Ele estudou para que fosse aprovado no concurso. Ele estudou para que fosse aprovado no concurso. Eu posso dizer assim, ele estudou para isto. Tá certo? Estudou para isto, né? Para isto. Aí eu vou dizer que a oração que vem depois da preposição é uma oração substantiva? No fim da história porque ela é um complemento da preposição. Mas, sintaticamente, o que vai estar lá na prova do concurso, ou o que vai estar, sei lá onde, na prova do vestibular, o que o examinador vai querer é que você interprete a oração que começa na preposição, ele estudou para aqui, não sei o quê, como uma oração adverbial de finalidade, e não como uma oração substantiva. Tudo bem, quando você diz ele estudou para isto, você tem uma percepção de que o isto, aquela oração que começa no quê, serve de complemento para a preposição. Mas não existe uma oração não existe na classificação das orações uma oração que seja um complemento da preposição. Então o que você tem aí? Você tem uma oração inteira que tem que ser considerada a partir da preposição. Ele estudou para que fosse aprovado no exame. Para que fosse aprovado é uma oração adverbial. E se você vai só pelo macetinho, então, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando se procura trabalhar com o aluno criando esse raciocínio que eu falei, essa reflexão sobre o fato da língua, ele vai dizer, ele estudou para isso. Ele vai dizer, isso aqui parece estar com cara, pelo que me disseram, está com cara de oração substantiva. Mas espera. Se for uma oração substantiva, ela teria que, teoricamente, estar ligada ao verbo. Que substantiva seria essa? É um objeto direto do verbo? É um objeto indireto do verbo? Não, peraí, não, mas esse para. Então, quer dizer, o aluno vai começar a refletir sobre o fato sintático, a pensar o fato sintático e falar assim, não, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é, na verdade, uma oração substantiva. Isso aqui é uma oração que ele estudou a fim de que. Espera é um adverbial de finalidade, sabe? Então, essa reflexão é que precisa existir. Quer dizer, olhar para a estrutura sintática, conseguir determinar o que ela é e saber qual é o efeito que isso está causando ali. Que tipo de interpretação é que isso vai trazer, como é que eu posso interpretar, como é que eu posso usar aquilo em meu favor na hora de escrever e tal. Então, essa é a questão.